Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 30 de março. O Supremo Tribunal Federal definiu a data do julgamento do deputado federal Daniel Silveira no processo que apura atos antidemocráticos. Será no dia 20 de abril. O parlamentar ainda vai voltar a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Plenário do STF começa a julgar ações ambientais que envolvem o combate ao desmatamento na Amazônia. Ministro Alexandre de Moraes afasta atual presidente do PTB e determina que Polícia Federal ouça o ex-deputado Roberto Jefferson sobre supostas interferências no comando do partido. E ainda, ministra Rosa Weber nega pedido para arquivar inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, que apura negociações para a compra da vacina Covaxin. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 20 de abril o julgamento do deputado federal Daniel Silveira, réu no processo que apura atos antidemocráticos e ameaças às instituições. Atendendo ao pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, determinou que o parlamentar seja novamente monitorado por tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a polícia e a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal coloquem imediatamente a tornozeleira no parlamentar, autorizando, se for o caso, que este procedimento ocorra nas dependências da Câmara. No último sábado, ele já havia comunicado à Polícia Federal e à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, mas não teve notícias sobre o cumprimento das determinações. Pela decisão, além de voltar a usar a tornozeleira, o deputado está proibido de deixar o Rio de Janeiro, exceto para idas a Brasília, que sejam relacionadas ao exercício do mandato na Câmara. Nesta quarta, Daniel Silveira disse que só vai cumprir a ordem se os parlamentares assim decidirem. Segundo a PGR, as novas medidas são necessárias porque o deputado segue com o mesmo comportamento contra o Estado Democrático de Direito, com ameaças e inúmeras ofensas contra o Supremo e os ministros, aproveitando eventos públicos com ampla divulgação em redes sociais. Em fevereiro do ano passado, o parlamentar chegou a ser detido, após publicar um vídeo em que defendia o AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, e a destituição de ministros do Supremo. Daniel Silveira é réu no STF, acusado de atos antidemocráticos e ameaças às instituições. Em abril do ano passado, os ministros, por unanimidade, seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes, quando a ação penal foi aberta. O deputado responde por prática de coação no curso do processo, incitação às Forças Armadas contra o Supremo e também de tentativa de impedir o livre exercício do Poder Judiciário. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, marcou para o dia 20 de abril o julgamento do parlamentar, quando os ministros vão decidir se ele é culpado ou inocente. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, estendeu até o dia 30 de junho a decisão que suspendeu despejos e desocupações durante a pandemia da Covid-19. O ministro destacou que, com a progressiva superação da crise sanitária, o papel do STF sobre esse tema deve se esgotar e apelou para que o Congresso delibere a respeito da política fundiária e habitacional e estabeleça um regime de transição pós-pandemia para evitar uma crise humanitária. E o plenário do STF começou hoje a julgar ações ambientais que envolvem o combate ao desmatamento na Amazônia. O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal foi criado em 2004 e tem como objetivo reduzir de forma contínua o desmatamento e criar as condições de transição para o modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. O plano foi estruturado para enfrentar as causas do desmatamento de forma abrangente, integrada e intensiva, tendo ações articuladas em torno de 3 eixos temáticos: ordenamento fundiário e territorial, monitoramento e controle ambiental e fomento às atividades produtivas sustentáveis. Em novembro de 2020, 7 partidos entraram com ação no Supremo
para que a Corte determine à União e aos órgãos e entidades federais competentes que executem de maneira efetiva o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Os partidos requerem até 2021 a redução efetiva dos índices de desmatamento na Amazônia Legal e em terras indígenas e unidades de conservação, conforme dados oficiais disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles apontam graves e irreparáveis lesões a preceitos fundamentais, decorrentes de atos da União e dos órgãos públicos federais que impedem a execução de medidas previstas no plano. Um dos argumentos é que, apesar do aumento de 34% nas taxas de desmatamento em 2019 e de estimados outros 34% em 2020, verifica-se queda no número de autuações nesse período. Segundo eles, em 2019, o IBAMA autuou 31% menos do que em 2018. Em 2020, a queda é ainda maior, de 43%. Outros pontos questionados são a inexecução do orçamento disponível e o congelamento do financiamento da política pública. Logo no início da sessão do julgamento conjunto da DPF e da ADO sobre o mesmo tema, a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, na leitura do relatório, fez algumas observações. Com relação ao meio ambiente, especificamente, as instituições são destruídas por dentro, como cupim, sem que se mostre exatamente o que se passa. Promovem-se políticas públicas ineficientes, ineficazes. Eu chamo a atenção para este processo de destruição, que é acentuado nos casos de institucionalização democrática, e que eu estou chamando de cupinização democrática, porque o que acontece nas florestas e na floresta amazônica, em grande parte, e aí o momento é de verificar se isto é debitado a alguma política ou não, é que nós temos a manutenção de espaços de florestas, não mais se destrói a corte raso, como se diz, porque aí nós temos a destruição inteira da floresta, mas nos últimos anos o que começou a acontecer foi a destruição por dentro, por isso eu chamei de cupinização. Nas sustentações orais, um dos advogados disse que é preciso impedir o avanço do retrocesso ambiental. Se a gente pegar em dados, excelência, só a atuação do IBAMA na região amazônica, comparando-se 2018 e 2021, houve uma redução de cerca de 80%. Também houve, excelência, atos omissivos e comissivos destinados a inviabilizar a implementação do PPCDAM, incluindo-se a desestruturação dos órgãos e entidades federais. Também houve a inexecução do orçamento disponível e congelamento do financiamento da política pública. Também foi destacado o resultado do Plano de Ação de Prevenção e Controle da Amazônia de anos anteriores. E como diz o ditado popular, quem planta, colhe. Reduzimos em 85% o desmatamento na Amazônia entre 2004 e 2013. Isso, na média, significa algo em torno de 20 bilhões de árvores que deixaram de ser derrubadas ao longo desse período. E assim, para dar mais algumas dimensões, uma árvore bombeia para a atmosfera entre 500 e 1.000 litros por dia. Nós estamos falando de 7 trilhões de litros de água por dia que essa floresta que deixou de cair, emanou para a atmosfera. Se a gente puser isso em números de carbono, 5 bilhões de toneladas de carbono deixaram de ser emitidas na atmosfera, e isso foi a maior contribuição histórica de um país para toda a implementação da Convenção de Mudanças Climáticas no período. A sessão terminou agora há pouco. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem os detalhes desse julgamento. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência, houve mais sustentações orais dos demais requerentes. Depois, houve a manifestação do advogado-geral da União, que trouxe dados de operações recentes na Amazônia para rebater os argumentos dos partidos que entraram com essa ação aqui no Supremo. Em seguida, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã com parecer do Procurador-Geral da República e depois com o voto da relatora ministra Carmen Lúcia e dos demais ministros. William. Obrigado, Marta.
E na sessão plenária de hoje, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, anunciou que a produção de mulheres em direito constitucional é o tema da nova edição da coletânea Bibliografia, Legislação e Jurisprudência. O livro traz uma centena de indicações bibliográficas de autoras e a legislação de garantia do direito das mulheres. Também há um levantamento de legislações que mostram o desenvolvimento das conquistas dos direitos das mulheres no país. O livro está disponível no site do Supremo, stf.jus.br. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o inquérito sobre a negociação para a compra da vacina Covaxin. O presidente Jair Bolsonaro é investigado por suposta prática de prevaricação. É quando o agente público toma conhecimento de supostas irregularidades na administração pública e não comunica o fato a autoridades. A investigação começou depois de denúncias na CPI da pandemia no Senado. O deputado federal Luiz Miranda contou que o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, teria sofrido pressão para fechar a compra da vacina Covaxin, mesmo com irregularidades entre o contrato e a nota fiscal. O valor da Covaxin era 4 vezes maior do que o da vacina da AstraZeneca. Os irmãos Miranda disseram na CPI que levaram o caso ao presidente Jair Bolsonaro, que não teria tomado providências. Depois da denúncia, o Ministério da Saúde cancelou o contrato. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo o arquivamento do inquérito contra o presidente, seguindo um relatório da Polícia Federal. Aras alegou que encaminhar denúncia aos órgãos de controle não seria uma das funções do presidente da República previstas na Constituição. A ministra Rosa Weber discordou e negou o pedido da PGR. Na decisão, a ministra escreveu: "Não formulo qualquer prejuízo sobre a culpabilidade do investigado, tampouco avanço contra o sistema acusatório adotado pela Constituição. Antes, mantenho-me inteiramente a distrita função de julgar e de garantir a racionalidade do direito objetivo, tendo sempre presente nessa equação que a formação de precedentes qualifica-se como uma das principais missões outorgadas pela Carta da República a esta Corte Suprema." Rosa Weber também disse que o modelo acusatório não outorga ao Ministério Público a função de intérprete definitivo das leis penais do país. E afirmou: ao ser diretamente notificado sobre a prática de crimes funcionais, ao presidente da República não assiste a prerrogativa da inércia nem o direito à letargia, senão o poder-dever de acionar os mecanismos de controle interno legalmente previstos a fim de buscar interromper a ação criminosa ou, se já consumada, refrear a propagação de seus efeitos de um lado e de tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados de outro. A ministra Rosa Weber devolveu o inquérito à Procuradoria-Geral da República para tomar as medidas que achar cabíveis. O procurador Augusto Aras disse que vai recorrer ao plenário do Supremo por entender que a decisão da ministra viola o sistema acusatório. E o ministro Alexandre de Moraes determinou à Polícia Federal que ouça, no prazo de 15 dias, o ex-deputado federal Roberto Jefferson sobre um possível desrespeito à decisão que o afastou da presidência do PTB no ano passado. O afastamento ocorreu no âmbito do inquérito que apura a atuação de milícias digitais antidemocráticas. Há suspeitas de que Jefferson estaria orientando interlocutores para continuar informalmente no comando da legenda. O ministro do Supremo ainda determinou o afastamento por 180 dias do atual presidente do PTB, o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Marcos Vinícius Nescau. Veja a seguir: o Ministério Público Federal denuncia a organização criminosa especializada em fraudes contra a Previdência. Voltamos já. A TV Justiça nos mostra o sistema judicial por dentro. Ela nos ensina como funciona o sistema judicial e isso é muito bom para a sociedade. Conhecer as suas instituições, conhecer o funcionamento das suas instituições. E ela também nos oportuniza assistirmos às sessões, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, com toda a sua complexidade, com todos os seus embates teóricos, doutrinários, políticos, ideológicos, que, enfim, compõem a nossa Suprema Corte, compõem a dinâmica da nossa Suprema Corte.
O Ministério Público Federal denunciou à Justiça Federal 28 integrantes de uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Previdência Social e lavagem de dinheiro. Eles atuavam no município pernambucano de Petrolina e região. Esta foi a primeira denúncia da Operação Errantes, deflagrada em fevereiro. O esquema criminoso fraudava benefícios assistenciais e previdenciários. As investigações revelaram que a organização criminosa movimentava verdadeiro comércio paralelo de aluguel, venda e permuta de cartões de saques de benefícios irregulares. Os líderes recebiam os lucros dos pagamentos. Os denunciados eram auxiliados por pessoas recrutadas para atuar como operadores ou laranjas. Eles são acusados de crime de organização criminosa. A pena pode chegar a 12 anos de prisão. Com a conclusão das investigações, novas denúncias podem ser ajuizadas. A inclusão do nome do consumidor em um cadastro de inadimplentes parte normalmente da empresa que não recebeu o pagamento. Mas, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não há impedimento de que o registro seja feito por determinação judicial, mesmo nos casos em que o débito tenha sido parcialmente quitado. Ano novo, dívidas velhas. Segundo uma pesquisa da Serasa, em dezembro de 2021, quase 64 milhões de brasileiros tinham contas em atraso e, por isso, estavam com os nomes incluídos em algum cadastro de inadimplentes. E ficar com o nome sujo pode trazer uma série de consequências. Ele não vai poder realizar operações de crédito, como financiar um veículo, cheque especial, financiar imóveis, enfim, operações de crédito. A decisão de incluir o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes parte normalmente da empresa que não recebeu o pagamento. Mas o advogado Isley Dutra explica que a ação também pode ocorrer a partir da determinação de um juiz. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, lá o parágrafo 3º do artigo 782, expressamente autorizou o magistrado a incluir o nome do executado, o nome do devedor, no rol de inadimplentes, no cadastro de inadimplentes, o nome sujo, né? Mesmo em casos em que há penhora nos autos, mas se a penhora não for em valor suficiente ao valor cobrado, a jurisprudência tem autorizado, sim, a inclusão do nome do executado no cadastro de devedores, enquanto não houver a garantia total do valor cobrado ali no processo executivo. E foi justamente nesse sentido o entendimento da terceira turma do STJ. Não há impedimento à determinação judicial para incluir o nome do executado em cadastro de inadimplentes, mesmo nos casos em que o débito esteja garantido parcialmente, desde que haja prévio requerimento do credor. O colegiado negou o provimento ao recurso de um devedor para retirar a inscrição do nome dele nos órgãos de proteção ao crédito determinada durante um processo de execução. Ao STJ, o devedor alegou que não há fundamento para a medida, uma vez que a dívida está garantida pela penhora de um imóvel de propriedade do co-devedor. A relatora ministra Nancy Andrighi explicou que o Código de Processo Civil prevê no artigo 782, parágrafo 3º, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tanto na execução de título extrajudicial quanto no cumprimento definitivo de sentença. Segundo a ministra, a medida se mostra um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação. Ela ressaltou ainda que deve prevalecer o direito do credor à integral satisfação da obrigação. Por isso, sendo a garantia parcial, a negativação do nome do devedor pode atuar de forma positiva, incentivando a oferecer garantia integral do débito ou a realizar o pagamento. E a segunda turma do STJ decidiu que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal não tem competência para julgar mandado de segurança contra ato do Controlador-Geral do DF. O caso analisado originou em mandado de segurança impetrado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por uma empresa de tecnologia contra ato do Controlador-Geral do DF, que declarou sua idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. O Distrito Federal, na origem, suscitou a incompetência absoluta da Segunda Câmara Civil do TJDFT para processar a demanda.
Ao prover o agravo interno, o TJDFT reconheceu a competência da Vara de Fazenda Pública do DF sob o fundamento de que o Decreto Distrital 36.236 de 2015 outorgou ao Controlador-Geral a independência necessária à execução das suas atribuições, mas não alterou a competência jurisdicional já fixada no artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do DF. Para o TJDFT, entender de outro modo violaria o princípio da hierarquia das normas. No recurso ao STJ, a empresa impetrante alegou que o decreto distrital mudou para a Controladoria Geral do DF a denominação da antiga Secretaria de Transparência e Controle, de forma que o status de secretário também valeria para determinar o foro competente de julgamento em razão do cargo. O relator, ministro Francisco Falcão, ao manter o entendimento da Corte de Origem, destacou que o decreto distrital afetou apenas a organização da administração pública do DF, não influenciando na competência jurisdicional. Com isso, a segunda turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso ordinário da empresa de tecnologia. Com a decisão, foi reconhecida a competência da Vara de Fazenda Pública do DF para julgar o caso. A seguir, TSE chama atenção para o prazo final para quem vai tirar o título de eleitor. A gente fala sobre isso no próximo bloco. A TV Justiça é um programa ético, sério, que leva muita informação para toda a sociedade. Parabéns à TV Justiça pelos seus 20 anos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, instituiu hoje a Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação. O grupo vai contar com autoridades, voluntários e servidores da Justiça Eleitoral em todo o país. De acordo com a portaria, cada tribunal regional vai indicar um representante. O objetivo é promover ações para reforçar a transparência e a integridade das instituições eleitorais. E agora, um alerta do TSE. Quem vai tirar o título de eleitor para poder votar em outubro deve ficar de olho no prazo, que termina em 4 de maio. E dá para fazer tudo pela internet. Esse é o Lucas. Aos 17 anos, ele não é obrigado a votar. Mas a cidadania não precisa ser obrigatória, né? Eu iria ficar frustrado se alguém escolhesse por mim e eu não gostasse do candidato. Depois de decidir participar das eleições 2022, hora de tirar o título. Lucas foi lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, o tse.jus.br. O link título de eleitor está logo na primeira página, muito fácil de achar. Depois de acessar o sistema Título Net, ele só precisou informar os dados pedidos e anexar fotos de um documento de identificação oficial com foto e comprovante de residência. Ah, também teve aquela selfie segurando o documento. Pronto, até escolheu o local de votação. Agora é só esperar o andamento da solicitação e baixar o aplicativo e-Título, que é o título de eleitor virtual para votar em outubro. Foi bem mais fácil do que eu esperava. Você estava com um documento na mão, só fui lá e preenchi. Recomendo. A Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso retomou o projeto de apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes acolhidos em casas-lares. E qualquer pessoa pode ajudar. Foi assim, de forma lúdica e em um ambiente cheinho de distrações, como brincadeiras, guloseimas e suporte afetivo, que crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento da capital colocaram no papel seus sentimentos. A oficina de pintura é oferecida por voluntários que participam do programa Padrinhos, desenvolvido pelo Judiciário de Mato Grosso por meio da Corregedoria Geral da Justiça. O que mais você gostou de fazer aqui hoje? Pintar, desenhar e brincar. A Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso assinou uma instrução normativa que orienta as varas da infância e juventude e toda a sociedade sobre o funcionamento do programa Padrinhos. A intenção do apadrinhamento é fazer com que crianças e adolescentes acolhidos recebam afeto e oportunidades. São 3 modalidades. Uma delas é o chamado Padrinho Provedor, que oferece suporte material ou financeiro. Foi através do projeto Padrinho que a gente conseguiu uma ponte para ligar quem tem interesse em ajudar com esse público infantil que sempre está pronto para receber o que a gente tem para dar, seja de conhecimento, seja de experiência.
E só através desse projeto que a gente conseguiu chegar até eles. As atividades do programa, coordenado pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA, voltaram após a baixa de casos de Covid. A pessoa que quer participar, ela pode acessar o site do Tribunal de Justiça, acessando a ficha online ou mesmo enviando um e-mail para a SEJA ou entrando em contato por meio dos nossos telefones. Ela vai apresentar a documentação necessária, preencher uma ficha e passar pelo procedimento até ser aprovado como padrinhos e está aí colaborando com a gente. São pessoas que podem realizar atividades com as crianças, como a que está ocorrendo hoje. São várias atividades de pintura, dentre outras coisas que são feitas, e o apadrinhamento através de auxílio material para a realização de um curso, para custeio de alguma atividade, como balé, como computação. Isso auxilia muito para as crianças exercerem uma outra atividade, para saírem um pouco da casa, para se distraírem um pouco, e faz muito bem para quem ajuda, com certeza. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.